As mudanças climáticas não são mais uma ameaça no horizonte. Elas já estão aqui. A situação está ruim e vai piorar. Mas pode ficar ainda pior se não fizermos nada a respeito e continuarmos permitindo que o capitalismo arrase as condições de vida na Terra, destruindo florestas, desertos, montanhas, rios e oceanos, em busca do eterno progresso e crescimento infinito, que beneficia apenas uma pequena elite, enquanto condena um número cada vez maior de pessoas a uma existência cada vez mais precária em um ambiente cada vez mais hostil. Governos de todo o mundo pouco têm feito para impedir que os cenários mais catastróficos se tornem realidade. Muito pelo contrário, estão piorando ainda mais a situação. Em diversos países, vemos a ascensão e consolidação de líderes autoritários, fechando fronteiras ao mesmo tempo em que perseguem e criminalizam minorias dentro de seus países. E nos casos mais brutais, travam guerras e realizam genocídio e limpeza étnica, para garantir controle sobre as últimas reservas de combustíveis fósseis e posições militares estratégicas. Nos territórios ocupados pelo Estado brasileiro, seja sob governos da extrema-direita ou sob governos supostamente mais à esquerda, a devastação ambiental continua, ora a largos passos, ora mais devagar, mas sempre na mesma direção. O governo Lula autorizou a exploração de petróleo na foz do rio Amazonas, uma área sensível para a vida e o ecossistema, onde, apesar de todas as promessas de segurança ambiental, poucos meses após a Petrobras receber a licença para iniciar as operações, já aconteceu o primeiro vazamento de óleo. O Estado também viola a autodeterminação dos povos indígenas, quando ignora seus protestos e impõe a abertura de novas rotas de escoamento para grãos e minérios extraídos do coração da floresta amazônica, incentivando a devastação levada a cabo pelos latifundiários e mineradoras. As instituições políticas não trazem nenhuma perspectiva de mudança. O Congresso Nacional está, como sempre esteve, lotado de reacionários, fundamentalistas religiosos e defensores dos interesses do capital, que rifam o futuro de suas próprias crianças para garantir a manutenção dessa ordem patriarcal, racista e colonial. Enquanto isso, a esquerda institucional, os ditos progressistas, estão preocupados em manter a governabilidade e vencer as próximas eleições e, para isso, se tornam os mais leais defensores das instituições que historicamente vêm oprimindo e explorando as habitantes destes territórios. Tudo isso pode nos levar ao desespero e a uma sensação de impotência, que nos imobilizam diante de desafios tão imponentes. Mas onde há vida, há resistência, há esperança. Grupos de pessoas que têm motivos de sobra para ser as mais desesperançadas, que sofrem as maiores violências e vêm há séculos resistindo contra esse sistema, estão na linha de frente dando o exemplo. Nos territórios ocupados pelo Estado brasileiro, vemos entre os povos indígenas frentes que têm usado a ação direta para combater os avanços ecocidas do capitalismo e o genocídio colonial brasileiro, para proteger as florestas e biomas. Nos últimos anos, uma onda de retomadas tem despertado no país, de sul a norte dos territórios ocupados pelo Estado brasileiro, tirando o sono dos latifundiários. Do chamado Rio Grande do Sul, onde os povos Mbiá-Guarani, Caingangue e Xoclengue-Conglui levaram a cabo dezenas de retomadas. Passando pelo Paraná, onde o povo Avá-Guarani retomou a Tequá-Tatá-Rendu. Passando pelo Mato Grosso do Sul, onde Kaiowá e Guarani bravamente retomaram seus territórios ancestrais na terra indígena Panambi-Lagoa Rica.
pela Bahia, onde pataxós retomaram áreas do território indígena Pataxó-Comexatiba, até a retomada Parnamirim do povo Anassé, no Ceará. Mas não são apenas as retomadas. Em janeiro de 2025, centenas de indígenas de mais de 50 etnias ocuparam a Secretaria de Educação do Pará por mais de um mês, forçando o governador Hélder Barbalho a revogar uma nova lei que inviabilizava a educação indígena nas aldeias. No mesmo mês, o povo Capinauá ocupou a sede da Secretaria de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco contra a instalação de um parque eólico sobre seus territórios. Depois de 2 dias de ocupação, tiveram vitória com a paralisação da instalação do parque. Em novembro do mesmo ano, manifestantes indígenas meteram o pé na porta da COP30, Conferência das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas, contra diversos projetos que facilitam o avanço do desmatamento e do agronegócio na região, como a construção da ferrovia Ferrogrão e a privatização da hidrovia do Rio Tapajós. A denúncia escancarava os impactos da exploração de petróleo na foz do Amazonas e as negociações climáticas internacionais, que excluem a voz dos povos indígenas e tratam as matas nativas como meros ativos de créditos de carbono. Dia 21 de janeiro de 2026, indígenas de mais de 15 povos do médio e baixo curso do Rio Tapajós ocuparam o terminal portuário da gigante do agronegócio Cargill, em Santarém, no Pará. A ocupação, da qual participaram mais de 1.000 pessoas, criticava a falta de consulta aos povos indígenas e exigiam a anulação do decreto que abria caminho para a privatização dos rios Tapajós, Tocantins e Madeira, e dos seus projetos de dragagem. No dia 19 de fevereiro, cerca de 400 indígenas interceptaram uma embarcação de transportes de grãos no rio Tapajós e, no dia 21, invadiram o escritório da Cargill no porto de Santarém, aumentando ainda mais a pressão sobre o governo. No dia 23 de fevereiro, após 33 dias de mobilização, o governo anunciou a revogação do decreto. No mesmo dia, centenas de mulheres do Movimento das Mulheres Indígenas do Médio Xingu ocuparam a coordenação regional da FUNAI em Altamira, no Pará, em protesto contra o avanço do projeto da empresa canadense Belo Sun Mine, que pretende instalar, nas margens do rio Xingu, a maior mina de ouro a céu aberto dos territórios ocupados pelo Estado brasileiro. No dia 16 de março, 200 indígenas também fecharam o acesso ao aeroporto de Altamira. A ocupação da FUNAI durou mais de 40 dias, quando no dia 3 de abril as manifestantes deixaram o local para se dirigir ao acampamento Terra Livre, em Brasília. Isso tudo são apenas alguns dos exemplos mais recentes nas terras governadas pelo Estado brasileiro. Mas os exemplos da luta dos povos indígenas se espalham por todo o território colonizado. De Waumapu, no extremo sul de Abya-Yala, a chamada América do Sul, onde mapuches resistem há séculos contra os estados argentino e chileno e contra o capital, até as terras geladas roubadas pelo Canadá, onde povos Wet'suwet'en, Giksan e outros lutam contra gasodutos e outros projetos ecocidas. Até a Palestina, ocupada e arrasada, onde a população bravamente resiste às atrocidades cometidas pelo Estado genocida, racista e colonial de Israel. Contra desafios que parecem insuperáveis, a luta continua. Pois a luta e a vida desses povos são indissociáveis dos territórios que habitam, dos rios, das florestas e montanhas. Para termos a chance de habitar um futuro um pouco mais tolerável, precisamos nos inspirar nessas lutas, nessas vidas. Quando voltamos nosso olhar para o território que habitamos, entendemos que nosso futuro depende da terra, das águas, dos ventos, que nos rodeiam e sustentam nossos pés, e os das pessoas à nossa volta. E daremos tudo de nós em sua defesa. O ar, a terra e a água não se vendem, se amam e se defendem. A ação direta dá resultados, e nosso futuro depende disso.